Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Como é bom estarmos juntos novamente na presença de Deus e juntos buscarmos o Senhor na sua palavra. Essa semana que está terminando realmente nos deixou tristes pela partida de alguns que estavam no nosso meio. Nós sabemos que estamos nos tempos finais e que todos nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. É claro que nós temos a esperança de sermos arrebatados, mas se o Senhor tardar, se o Senhor tardar, talvez o Senhor chame alguns de nós antes da sua volta. Importante é que nós vivamos para o Senhor, que nós amemos ao Senhor, principalmente nessa época que estamos vivendo, onde a palavra de Deus nos revela a realidade desses tempos do fim. Na semana passada, nós vimos algo de 1 Timóteo, capítulo 4. Nós ainda vamos continuar nesse encargo. Os versículos 1 e 2 de 1 Timóteo 4 diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Nós vimos que o Espírito afirma claramente, com todas as palavras, de uma maneira irrefutável, de que nos últimos tempos alguns apostatarão, isto quer dizer, se desviarão da fé. E aí, isso é uma grande advertência para nós, porque hoje nós estamos na fé, andando na palavra de Deus. E aqui nesse versículo nos diz que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. Por que se desviarão da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aqui nós vemos a ação dos poderes das trevas, os espíritos enganadores e os demônios. E nós podemos ver de uma maneira muito clara que nesses tempos finais, o número de ideologias, de novos conceitos que visam destruir a palavra de Deus, essas coisas estão se multiplicando. Os homens hoje começam a afrontar a Deus de uma maneira assim aberta. Criticam a Bíblia, a palavra de Deus, coisa que 20, 30 anos atrás ninguém imaginaria que pudesse acontecer, mas hoje essas coisas estão acontecendo, inclusive influenciando a muitos filhos de Deus. Essas coisas como ideologia de gênero, essas ideias de desconstruir o conceito de família que a Bíblia nos mostra, a questão da inversão dos valores morais, tudo isso nos mostra que os homens estão obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios e estão se desviando da fé. Esses que estão ligados aos espíritos enganadores e esses que estão ligados a esses ensinos de demônios, eles conseguem influenciar, por quê? Aqui diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Eles falam mentiras com aparência de verdade. Isso é, então, a hipocrisia. A hipocrisia dos que falam mentiras é que eles falam mentiras disfarçadas de verdade.
E aqui diz também, tem cauterizado a própria consciência. Você sabe que Deus deu consciência ao homem, para que o homem pudesse ter uma percepção interior daquilo que está certo e daquilo que não está. Mas nós vemos aqui consciências cauterizadas, isto é, as consciências anuladas, tornadas insensíveis pelo fato de aceitarem as mentiras, pelo fato de obedecerem a esses ensinos e se desviarem da verdade. Nós vimos o princípio no qual esses espíritos enganadores e esses demônios agem, e essas pessoas ligadas a essas coisas agem. É o princípio que Satanás usou em Gênesis 3 para enganar a Eva. Nós sabemos que em Gênesis 2, versículos 16 e 17, Deus disse ao homem, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aqui nós podemos ver o amor de Deus pelo homem, providenciando alimento para o homem, e alimento com diversidade e abundância. Porque o Senhor disse, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha o quanto Deus ofereceu ao homem, a abundância do que Deus oferece ao homem, a riqueza do que Deus oferece ao homem. Mas Deus também disse no versículo 17 de Gênesis 2, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor também dá uma advertência. Existe algo que você não pode comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, por quê? Se você comer, certamente morrerá. Amados irmãos, amadas irmãs, esses dois versículos, 16 e 17, nos mostram o amor de Deus. Deus suprindo o homem com abundância, com diversidade e advertindo ao homem para se afastar do caminho da morte. Mas quando Satanás, a serpente, veio tentar Eva, ele começou a induzir, a influenciar Eva, revelando, querendo que Eva visse um Deus mau, um Deus que não queria o bem dela. Olha só, quando a serpente perguntou à mulher, em Gênesis 3:1, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Está vendo? Ele começou a influenciar, implantar na mente de Eva de que Deus é um Deus que não queria que comesse de todas as árvores do jardim. Isto quer dizer, ele estava dizendo, Deus não quer dar para você algo. Enquanto que Deus disse, de toda árvore do jardim comerás livremente. Você pode ver, a palavra de Deus revela, Deus quer nos suprir abundantemente. Mas a serpente veio influenciar a Eva, começando a plantar um conceito de que Deus era um Deus assim miserável, que queria só dar alguma coisinha para o homem, que não queria dar o melhor para o homem. Daí a Eva respondeu, não foi bem assim e tal. Daí a serpente disse para a mulher, porque a mulher no final disse assim, dessa árvore, né, que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse assim, dele, não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Deus disse para esse aqui, a gente não comer porque a gente vai morrer. Daí a serpente disse para a mulher, é certo que não morrereis. Em outras palavras, Deus está mentindo para você. Você pode ver? Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da verdade. Mas Satanás implanta no homem o conceito de que Deus é um Deus miserável que não ama o homem,
que não supre o homem nas suas necessidades e que Deus é um mentiroso. E ainda mais, a serpente disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, estava induzindo a mulher a crer. Diz assim, Deus, é porque Deus não ama vocês. Ele não quer que vocês sejam como ele. Amados irmãos, amadas irmãs, que grande mentira. Nós que conhecemos o Evangelho, nós sabemos. Nós que fomos salvos, nos tornamos filhos de Deus. Deus quer que nós sejamos como ele. Claro! Mas olha só a mentira de Satanás, o engano aqui. Nós podemos ver, ele é o pai da mentira, mas ele apresentou a mentira dele como verdade para Eva. E o que Deus havia dito, olha, não faça isso, senão você vai morrer. Satanás disse, não vai morrer. Não é isso que nós vemos hoje? Hoje, as pessoas já não têm mais a noção do pecado, não têm mais o conceito do pecado por causa do mistério da iniquidade, por causa da multiplicação da iniquidade, da perda das referências. E é uma pena, é algo muito triste, porque vemos pessoas do mundo sendo enganados, mas também nós vemos irmãos nossos sendo enganados, filhos de Deus sendo enganados. Quando a gente diz para o irmão, irmão, não faça isso. Isso aqui vai causar dano a você. Ele não crê. Ele prefere crer na mentira de Satanás. Ele crê que o mundo o ama. Ele crê que Satanás o ama. E que Deus, quando disse, não faça isso, você vai morrer, ele diz, não, Deus não quer dar o que eu quero. Olha só o poder da mentira. Porque no versículo aqui de 1 Timóteo 4, versículo 3, depois que Paulo falou para Timóteo que alguns se desviariam da fé, que obedeceriam a espíritos enganadores e ensinos demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, Paulo nos mostra um exemplo disso, que diz assim, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, você pode ver uma coisa, amado irmão, amada irmã, olha aqui, eles conseguem enganar a tal ponto que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, e as pessoas obedecem e aceitam. Isso aqui, essa questão do casamento e alimento é somente exemplo que Paulo dá, porque esses ensinos que enganam são de uma abrangência muito maior. Olha só, aqui diz que proíbem o casamento e que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, nós podemos ver uma coisa. Casamento. Casamento foi ou não foi instituído por Deus? Eu vou só tomar aqui o exemplo do casamento, por quê? Porque Paulo também tomou o exemplo do casamento. Olha só, Gênesis 1, 27 a 28, diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por que homem e mulher os criou? Exatamente para o casamento. E Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Isso é na parte A desse versículo 28. Aqui diz, Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Isso é possível com a união do homem e a mulher, isto é, com o casamento.
E aqui de Deus os abençoou. Quero lembrar os irmãos que Gênesis 1:28 é o primeiro versículo da Bíblia que registra o falar de Deus para o homem. Então a Bíblia nos mostra que a primeira palavra registrada do que Deus falou para o homem, segundo a ordem dos versículos, foi uma bênção, e uma bênção para o casal. E em Gênesis 2:24 nos é dito: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E em Mateus 19, versículos 4-6, então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Está vendo? A questão do casamento está ligado. A bênção de Deus está ligada à palavra de Deus. Mas esses espíritos enganadores e ensinos de demônios, pregado por aqueles que pregam, que falam a mentira com aparência de verdade, eles são capazes de fazer com que algo que Deus tinha abençoado e dado fosse mostrado como algo negativo, como algo proibido. Você vê a capacidade de engano? E a questão do alimento? Nós podemos ver na Bíblia, na questão do alimento, o seguinte, que o Senhor havia dito, né, que de homem, Gênesis 1:29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Está vendo? Deus preparou mantimento, alimento para o homem. Se ele preparou, ele deu para o homem. E em Gênesis 9:3 diz, Gênesis 9:3 diz, tudo que se move e vive, sirva-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Em Gênesis 9, então, Deus também deu, né, a questão da carne para os homens. Antes era somente a erva e as frutas, agora aqui é a carne. Tudo vos dou agora. E Deus dá. E como deve ser recebido isso tudo que Deus nos dá? Mateus 14:19 nos fala, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Está vendo? Nós vemos aqui na multiplicação dos pães, o Senhor tomou aqueles 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos, abençoou. Ele orou, agradeceu a Deus pelos alimentos. 1 Coríntios 11, versículos 23 e 24, nos mostram, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em Lucas 24, 30-31, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então, se eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Está vendo? Todas as vezes que o Senhor se preparava para comer, ele orava, ele abençoava o alimento. Então, olha só,
Deus deseja dar de si mesmo para nós. Ele nos dá da sua palavra, ele nos dá do seu espírito, mas o que o inimigo quer fazer é fazer com que você não dê valor ao que Deus quer dar. Pelo contrário, ele quer que você dê valor às coisas que ele quer dar a você, mentindo a você, para você, de que o que Deus quer dar a você não vai fazer bem para você. Não é assim que muitos filhos de Deus começam a andar no caminho do pecado? Eles preferem aceitar o que Satanás oferece. Eles preferem aceitar o que o mundo oferece e rejeitam o que Deus oferece. Eles conseguem deturpar a palavra. Eles conseguem fazer o homem rejeitar o que Deus quer dar. Eles conseguem fazer o homem pôr em dúvida o amor de Deus por nós. Eles conseguem fazer com que os homens digam: Deus, o que você está fazendo para mim não é bom para mim. Porque esse é o princípio que Satanás usou em Gênesis 3. E Eva caiu nessa mentira, foi enganada. E Paulo fala que nos últimos tempos isso vai acontecer. Tudo que Deus criou, olha só, Deus criou com tanto amor. Versículo 3 de 1 Timóteo 4 diz que proíbem o casamento e que exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos. Olha só, coisa que Deus havia criado para nós recebermos, agora eles ensinam, o mundo ensina para rejeitar. Nós devemos receber com ações de graças, mas quem é que recebe? Quem é aquele que não cai na mentira de Satanás? Versículo 3 diz claramente que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Aqueles que conhecem plenamente a verdade. Olha, amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos perceber que o coração de Deus é um coração de amor. E o versículo 4 diz: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Por quê? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aqui nos diz de uma maneira muito clara. Por quê? Porque houve a criação. E tudo que havia nessa criação era bom para o homem. Mas o homem pecou. Então nós podemos ver, a corrupção entrou nesse universo. Agora, já nem todas as coisas eram boas para o homem. Mas preste atenção, pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado e separado. Significa o quê? Com a palavra de Deus e com a oração, você passa a ter o discernimento daquilo que Deus preparou para você. Nós precisamos compreender que no nosso viver nós tenhamos a seguinte característica, aquilo que está em 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Nesse caso, se conectarmos com essa porção de 1 Timóteo 4, a gente pode dizer, portanto, quer comais, quer bebais, quer caseis. Então, comer, beber, se casar, fazei tudo para a glória de Deus. Está vendo? O que Deus nos dá, devemos receber com ações de graças. Receber crendo na palavra de Deus, recebendo com oração. E
tudo isso para a glória de Deus. Você pode achar interessante, Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você imagina, beber e comer. Você disse isso é algo tão comum, mas você sabe, o seu beber e o seu comer pode ser para a glória de Deus. Por quê? Porque você vai comer. No seu coração há um sentimento de gratidão. Deus, obrigado. Obrigado não somente pela comida que está aqui. Obrigado, porque você é aquele que nos ama e que dá a nós, provê a nós o alimento que nós necessitamos. Agradecer a Deus não somente o alimento que Ele nos dá, mas pelo seu constante suprimento e cuidado por nós. E quando nós comemos com esse espírito de gratidão, isso se torna para a glória de Deus, porque o universo inteiro verá o amor de Deus. Diz assim, ali está um homem, uma mulher, uma família que reconhece o amor de Deus, o cuidado de Deus. Então, amado irmão, amada irmã, tomar uma refeição para a glória de Deus. Casar-se para a glória de Deus. Viver a vida familiar para a glória de Deus. E em Efésios 5:20 nos é dito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer, nós somos um povo que declara para o universo, nós cremos no que Deus falou, nós cremos no amor de Deus, e nós cremos que tudo que Deus falou para nos suprir é bom. E tudo que Deus falou para nós não fazermos é por amor que Ele falou, porque Ele não quer que nós andemos nos caminhos da morte. E aí, nós chegamos no versículo 6, Paulo falando para Timóteo, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aqui nos diz que Paulo diz para Timóteo, expondo essas coisas, o quê? Tudo que nós acabamos de falar agora. 1 Timóteo 4, versículos 1 até 5. Ele fala então de expor essas coisas. Mas não somente isso. Em a versão revista e corrigida diz, orientando aos irmãos quanto a esses assuntos. Serás bom ministro de Cristo Jesus. Aqui fala, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Ou alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina ou do bom ensinamento que tens seguido. Aqui nos mostra uma coisa. Queremos ser um bom ministro de Cristo Jesus? Nós precisamos estar alimentados, nutridos com as palavras da fé. Não somente das palavras da fé, mas também do bom ensinamento, dos ensinamentos saudáveis, alimentado com as palavras da fé. Isso quer dizer, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Alimentar-se da palavra de Deus, amados irmãos, amadas irmãs, não é simplesmente entender a palavra de Deus, é fazer com que a palavra penetre e seja uma parte constituinte do seu ser. Se você é aquele que somente ouve, fica somente na sua mente. Mas se você se alimenta, quando você come algo, você põe o alimento para o seu interior. E daí
o seu sistema digestivo digere essa palavra e os nutrientes, né, alimentam o seu corpo. Você come a palavra de Deus, você medita nessas palavras, você ora usando essas palavras, e aí o resultado é que os nutrientes da palavra de Deus, então, se tornam parte constituinte do seu ser. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é algo maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs? Mas preste atenção, não somente alguém alimentado com essa palavra, mas Paulo também diz assim, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, do bom ensinamento que tem seguido. Seguir aqui é caminhar lado a lado. Mas caminhar lado a lado, tendo alguém que dá a direção. E quem dá a direção não somos nós, é a palavra de Deus. Então aqui nós vemos dois pontos importantes para nós vivemos essa vida com discernimento. Aquela parte inicial que nós compartilhamos, o discernimento, você consegue discernir o que é mentira, o que é verdade. Você consegue discernir o que traz morte, o que traz vida. E assim você não é enganado, você não se desvia da fé. Para isso, eu tenho que estar alimentado com a palavra, tá certo? Para a palavra me dá força, mas também eu sigo a palavra me dá direção. O nosso futuro, o nosso caminho não é determinado por nós, não é determinado pela palavra de Deus. Lâmpadas para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós seguimos a palavra de Deus, a direção da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá o discernimento nesses últimos tempos, onde o engano tem se multiplicado, a iniquidade tem se multiplicado. Daí o versículo 7 diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Versículo 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Nós vimos já na mensagem anterior. O que é piedade? Piedade é Deus manifestado na carne. Deus manifestado em nosso viver. Jesus ser expressado por meio da nossa vida. Isso é piedade. Piedade não é uma atitude exterior ou simplesmente um certo comportamento. Piedade é expressar Deus. Mas como que nós podemos nos exercitar na piedade? É exercitando o nosso espírito. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso está em João 4, 24. Porque quando nós exercitamos o nosso espírito, nós vamos nos fortalecendo espiritualmente. Nós precisamos ter a questão do discernimento espiritual. Aqui diz que exercício físico para pouco é proveitoso. Isso se referia naquela época, né? Na época do Império Romano, né? Ali debaixo da cultura, da civilização grega,
O exercício físico está ali, que se refere para aquelas competições. Claro, o campeão ganhava um louro, né? Tinha vitória. Esse era o proveito. Mas o exercício espiritual tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Isso quer dizer, nós usufruímos dos resultados do exercício do nosso espírito, agora e na vida por vir. E versículo 9 diz, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. E o versículo 10, ora é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Se eu exercito o meu espírito, eu uso o meu espírito para ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Eu uso o meu espírito para orar, para ter comunhão com Deus. Está vendo? Se eu uso o meu espírito para contactar Deus na sua palavra, para ter comunhão com Deus na oração, é claro que o meu espírito vai se fortalecer. Eu serei uma pessoa saudável espiritualmente. E também, isso é na parte do espírito que é comunhão, e a parte do espírito que é consciência. Logo que cometemos algo errado, a consciência nos alerta, logo confessamos os nossos pecados, pedimos perdão a Deus, nos arrependemos, e a nossa comunhão com Deus é restabelecida. Nós vimos naqueles versículos anteriores sobre consciência cauterizada. Isto é, você faz algo, a consciência acusa, notifica você que você errou, você não dá atenção. Depois você ama praticar essas coisas pecaminosas e você procura sufocar a consciência, apagar a voz da consciência. Você cauteriza a consciência. Mas nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos dar valor. Hebreus 5, 13 e 14 nos dizem, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Quem somente bebe o leite espiritual, isto é, permanece somente naqueles fundamentos iniciais, é inexperiente na palavra da justiça. O que é a palavra da justiça? É a palavra aplicada no nosso viver que se manifesta como um viver de justiça. Uma pessoa recém-convertida é inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Porque é criança. Precisa tomar o leite espiritual da palavra para crescer. No versículo 14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha só, pela prática, toma a palavra, exercita na palavra, crê na palavra, ora a palavra, tem comunhão com Deus na palavra, segue a palavra, se alimenta da palavra. Esse é o alimento sólido. Esses são aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Há traduções que dizem que têm os seus sentidos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso quer dizer, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, a palavra de Deus é trabalhada em nosso interior e se torna a nossa referência, uma referência viva e orgânica. E os nossos sentidos espirituais se tornam sentidos exercitados, sensíveis. Conseguimos ouvir o falar de Deus. Conseguimos ver a mentira que está por trás de máscaras. Conseguimos discernir a armadilha de Satanás. Conseguimos tocar no amor de Deus.
isto é, o nosso discernimento espiritual se desenvolve. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vivendo os tempos finais. Que o Senhor nos salve de sermos desviados da fé, de sermos enganados pelo inimigo. O inimigo é terrível. É com tristeza que vemos muitos filhos de Deus aceitando essas ideologias que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Aceitam, praticam e creem que isso não traz morte, quando na realidade traz. Isto é, acaba acreditando em Satanás. Que sejamos o povo que crê em Deus. Que sejamos o povo que viva Deus por meio da palavra. Que sejamos o povo que glorifique a Deus em cada aspecto da nossa vida. Que façamos tudo para a glória de Deus. Amém.